E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje vocês vão ter que assistir dois vídeos sobre o anime The Unlimited Hyobo Kyosuke. Esse é um anime bem simples, onde existe um protagonista muito overpower, que já viveu muitos anos e criou a organização mais poderosa. Se você curtir esse vídeo, não esqueça de deixar o like e comentar se você já assistiu esse anime ou não, beleza? A história começa com o homem mais poderoso desse anime lutando contra um exército de militares. Obviamente os homens do governo não têm chances contra os poderes paranormais dele. Então eles apelam para vários tanques de guerra, mas esses pedaços de metal gigantes são como folhas de papel para os poderes dele. Os militares então o cercam com vários helicópteros, mas o Hyobo os derruba usando pedaços de um palito de pirulito. Após derrotar todos os militares, o Hyobo caminha até um soldado gravemente ferido e diz: "O que foi? Vai ficar só olhando mesmo? Vamos, me prenda." Além disso, ele diz que de acordo com as leis locais, ele tem direito de se manter calado e continuar usando o seu traje de estudante. Depois disso, a cena corta para uma prisão de segurança máxima localizada em uma ilha. Lá os presos estavam se divertindo, assistindo e participando de lutas muito bem organizadas. E enquanto a luta acontecia, o chefe desta prisão estava olhando a foto do Hyobo com um sorriso no rosto. De volta à luta lá embaixo, o homem chamado Hinomiya estava dando o melhor de si na luta e com um soco muito bem encaixado, ele nocauteou o seu oponente. Devido à sua vitória, o Hinomiya ganha apenas uma única barra de chocolate, pois nessa prisão isso é tudo que os presos têm para apostar. Do nada, um helicóptero passa por cima da cabeça dos presos e todos se reúnem para ver quem acabou de chegar nessa prisão. O Hinomiya não perde a oportunidade e também se junta à multidão. Lá todos veem o Esper mais forte, o Hyobo Kyosuke, chegando. Ele é recebido pelo chefe da prisão, que o apresenta o seu poderoso sistema de segurança, que impede que qualquer pessoa use seus poderes nessa ilha. No entanto, o Hyobo interrompe as falas do homem e diz que não está interessado nas falas de um porco. O chefe pergunta se ele é o líder da organização chamada Pandora, e ele diz que sim, e até mesmo revela que os seus novos membros ganham esse chaveirinho. No entanto, no momento ele só está recrutando aqueles que têm poderes sobrenaturais. O subordinado do chefe, ao ver a falta de respeito do Hyobo, vai até ele e o soca, e diz novamente que nesta ilha, o poder dele não vale de nada. Em resposta, o Hyobo olha para o homem e pergunta se os dispositivos dessa ilha podem realmente anular seus poderes. Quando ele diz isso, várias armas são apontadas para ele, mas o Hinomiya pede para que todos se acalmem, pois o Hyobo é apenas um garoto. A atitude do Hinomiya chama a atenção do Hyobo, então ele caminha lentamente até o homem e começa a conversar casualmente com ele, mas os oficiais dessa prisão interrompem o Hyobo. Por isso ele ergue um helicóptero para os atacar, mas os homens rapidamente gritam, pedindo para que eles aumentem a interferência no poder dos Espers. Dessa vez eles conseguem suprimir o poder do Hyobo e no fim eles mandam o Hinomiya e o Hyobo para uma solitária. Eles não ficam na mesma cela, mas devido às paredes finas do lugar, parecendo de casa germinada, eles conseguiram conversar normalmente. O Hyobo perguntou o porquê dele ter o defendido e o Hinomiya revelou que ele odeia Espers. No entanto, ele também odeia ver pessoas indefesas sendo atacadas. Ao ouvir isso, o Hyobo começa a rir e ele pergunta se o Hinomiya também não é um Esper, e ele diz que sim, e é exatamente por ser um Esper e ter vindo parar nesse cemitério de pessoas com poderes que ele se odeia. No fim, o Hyobo revela que ele só vai cumprir uma missão nesse lugar e depois irá embora, e o Hinomiya, já sem esperanças de fuga, apenas o deseja boa sorte. Do outro lado da tela, o chefe dessa prisão estava planejando eliminar o Hyobo. Afinal de contas, ele não sabe se o Hyobo pode realmente usar o seu poder. Na hora do almoço, o Hyobo fica atrás do Hinomiya e isso incomoda, pois o Hyobo chama muita atenção. Quando o Hyobo foi pegar o seu prato, ele percebeu o cozinheiro colocando um tempero especialzinho para ele. Por isso, ele deu a sua comida para o Hinomiya, que comeu tudo com um sorriso no rosto. Tadinho. Na hora da sobremesa, o Hinomiya foi participar de mais uma luta para conseguir um chocolatinho. O Hyobo entrou no meio da disputa e apostou um enlatado produzido pela organização dele. Após apostar, ele pediu para o Hinomiya vencer. No entanto, o Hinomiya perdeu as forças e levou uma surra. Quando o Hinomiya caiu, o Hyobo disse a ele que o seu sonho seria realizado e ele iria sair dessa prisão conforme o combinado. Rapidamente, os oficiais chegaram e levaram o Hinomiya a um hospital. No entanto, quando o Hinomiya acordou, ele deu de cara com o Hyobo e ao olhar ao redor, o Hinomiya percebeu que os médicos estavam feridos e um outro preso estava prestes a ser operado na cabeça. Então, o Hyobo olhou para ele e disse: "Bom, é isso que eles chamam de hospital, um local de experimentos." O fato de ambos estarem ali não passou de um plano do Hyobo e agora o Hinomiya tem a chance perfeita para escapar. Do nada, um policial armado aparece, mas o Hinomiya o desmaia e pega sua arma. O Hyobo o elogia e pergunta onde ele aprendeu isso, e em resposta, o Hinomiya diz que na sua terra natal ninguém dava trabalho para um Esper, então ele foi obrigado a prestar serviço militar. Os dois seguem pelo caminho indicado pelo Hyobo, até chegarem em uma sala ampla, com algo no centro. Ao ver esse local, o Hyobo se enfurece e pega a arma do Hinomiya para destruir as máquinas e as informações dessa instalação. Do nada, uma garotinha aparece chamando o Hyobo de Major, e ele promete atirar dali. No entanto, o chefe da prisão aparece, dizendo que o Hyobo
Ryobo irá se arrepender por ter deixado ser preso apenas para resgatar essa garotinha. O homem então estala os seus dedos e uma cópia barata do Berserker aparece. Essa coisa tem as células cerebrais dos Espers mais fortes que já passaram por esse hospital, sendo esse o soldado mais forte que existe. O Ryobo chama o monstro de coitado e o ataca, mas os seus poderes são anulados antes de o atingir. O monstro segue usando vários tipos de poderes sobrenaturais contra o Ryobo, e ele realmente sente que essa coisa não é fácil de se lidar. Para piorar a situação, quando o Ryobo tentava se reposicionar para usar os seus poderes, o monstro estava prevendo os seus movimentos e o antecipando devido aos seus poderes de telepatia. Ambos estavam se movimentando igual loucos no ar, até que do nada o Ryobo foi jogado no chão pelo monstro. A garotinha então perguntou se ele estava bem, e com um sorriso no rosto ele disse que iria dar tudo certo, afinal de contas ele é o mais forte. Ao ouvir isso, o chefe dessa prisão ri e diz que a sua aberração foi classificada com poder de nível 7, e o Ryobo retruca isso e diz que essa aberração nunca teria o mesmo nível de poder que a rainha dele. Então, quando o monstro iria atacar o Ryobo novamente, o Hinomiya deu um tiro nele e o monstro o atacou, mas o olho do Hinomiya brilhou e os poderes da criatura foram anulados. Após fazer isso, o Hinomiya fugiu e o Ryobo viu que a garotinha estava cheia de hematomas em seu corpo. Isso o irritou, então ele removeu seu limitador de poder para acabar com essa farsa. Quando ele remove o seu limitador, o seu corpo se envolve por uma energia roxa e apenas de andar, ele destrói a área no chão ao seu redor. O monstro tentou o atacar, mas agora os seus ataques são inúteis. O Ryobo joga o monstro contra a parede e depois o arremessa no teto do lugar. Feito isso, ele diz para os seus companheiros descansarem em paz e elimina definitivamente o monstro. O monstro é explodido e os seus restos começam a cair. Um pedaço cai no Hinomiya e desse pedaço um hamster aparece se perguntando onde é que ele está. No fim, o Ryobo eliminou o chefe desse lugar e explodiu todo o laboratório de pesquisas. Feito isso, ele moveu todos para um lugar seguro e ligou o seu limitador de poder. Do nada, um vidro começa a se quebrar atrás deles e é só nesse momento que o Hinomiya percebe uma embarcação gigantesca parada atrás deles. O Ryobo agradece a um homem chamado Mag e esse mesmo homem olha para os presos e diz que a Pandora destruiu o governo desse país. Por conta disso, eles agora são livres para fazer o que desejarem. Os presos comemoram e o Ryobo diz ao Hinomiya que um homem sempre cumpre sua promessa. Então o Hinomiya pode subir na embarcação dele. Quando o Ryobo se vira, o Hinomiya se abaixa e pergunta o nome da garotinha e o Ryobo diz que o nome dela é Yugiri. Um tempo depois, dentro da embarcação, o Mag pergunta ao Ryobo se está tudo bem deixar um homem como o Hinomiya entrar na catástrofe, que no caso é o nome da embarcação deles. E o Ryobo pergunta se ele tem alguma coisa contra sua decisão. Mal sabiam eles que o Hinomiya é um espião e nesse exato momento ele estava reportando ao seu superior que ele conseguiu se infiltrar com sucesso na catástrofe. Alguns dias depois, vemos o Hinomiya sendo obrigado a passar um hidratante no corpo de uma moça de cabelos azuis, mas ao chegar perto dela, ela começa a sentir dor de cabeça. Por isso, ela o obriga a ficar longe dela. Logo em seguida, o Ryobo aparece e se diverte jogando o Hinomiya em uma piscina e colocando um tubarão ali dentro para o Hinomiya lutar contra ele. A cena então retorna para o momento em que o Ryobo apresentou o Hinomiya a todos. Ele pediu para o Momotaro atacar o novo membro da Pandora e quando o poder do hamster é anulado, todos ficam chocados. O Ryobo então pede para Yugiri tentar ler a mente do Hinomiya, mas ela não consegue aplicar os seus poderes nele. Para piorar tudo, ao tentar entrar na mente do Hinomiya, a Yugiri acabou ficando com dor de cabeça. Então o Ryobo abre a boca e revela que o Hinomiya é o counter perfeito de pessoas com poderes sobrenaturais. Só de ficar perto do Hinomiya, alguns Espers chegam até mesmo a sentir dor de dente e náuseas. Todos se preparam para se afastar do Hinomiya, mas o Ryobo vai lá e diz que esse homem não decidiu nascer assim, obviamente zoando com a cara dele. Voltando para a atualidade, após a luta com o tubarão, o Hinomiya acabou tendo que pegar algumas roupas emprestadas com o Mag. Ele tenta puxar assunto com o homem, mas ele não confia no Hinomiya. Do nada, duas crianças aparecem e o Mag diz a elas para não seguirem pelo mesmo caminho que ele, pois aquele local é para quem tem permissão. Ao ouvir isso, o Hinomiya fica com vontade de investigar essa área, mas um membro antigo da Pandora começa a fazer bullying com ele, o colocando para limpar a catástrofe. Durante a noite, o Hinomiya conversa com o seu chefe e ele revela que as pessoas da Pandora parecem ser pessoas do bem, mas o seu chefe o lembra de que todos eles são membros da organização mais assustadora do mundo, a Pandora. Enquanto isso, o Mag estava relatando tudo que ele descobriu sobre o Hinomiya para o Ryobo. Basicamente, os relatos que ele deu a eles estão corretos, mas existem alguns furos na sua história. Então, para fazer uso do seu novo peão, o Ryobo decide colocar o Hinomiya para trabalhar na próxima missão deles. Então, a cena corta para todos eles em cima de uma lancha, a caminho da próxima missão. Eles entram na cidade usando a lancha e vão até um esconderijo subterrâneo, onde o Hinomiya fica surpreso ao ver vários itens com a marca da Pandora. Além disso, eles pegam algumas armas e produtos contrabandeados. Tudo isso para fechar uma certa troca com um mafioso local. Após pegarem a carga deles, eles partem e o Mag percebe alguém os observando. Então, ele usa o seu poder para sintetizar uma asa e eliminar aqueles que estavam coletando informações sobre eles. O inimigo retruca no mesmo
momento, mostrando que também tem poderes, mas o Mag o derrota mesmo assim. Porém, mais inimigos aparecem, o que acaba fazendo o Mag se atrasar para retornar até os seus companheiros. Então, ao conseguir se comunicar com o Mag por telepatia, todos descobrem o que está acontecendo e vão o ajudar. O Ryobo rapidamente obriga o Hinomi a trabalhar também. Chegando no local das batalhas, o Hinomi apenas observa, sem entender nada do que está acontecendo. Tudo que ele entende ao ver as batalhas sendo finalizadas é que todos os membros da Pandora são muito habilidosos. Quando o Ryobo chega perguntando o que aconteceu, ele recebe a informação de que a organização com quem eles iriam fazer troca simplesmente os traiu. Então, na calada da noite, o Ryobo se encontra com a família Maldini para negociar. Bem longe dali, o Hinomi estava com uma sniper mirada na cabeça do líder inimigo. Em um flashback do passado, vemos que o Hinomi recebeu a missão de atirar ao sinal do Ryobo, e nesse momento o Hinomi sabia que ele precisava atirar para provar que ele não é um espião. Bem perto dele estava o garoto das ondas sonoras e a Momiji, que no caso é a mulher de cabelo azul. Eles estavam eliminando os inimigos ao redor para que o Hinomi pudesse concluir o seu trabalho. Durante a conversa do Ryobo, o Mag informa ele que após algumas investigações, eles descobriram que o líder da máfia fez um acordo com o governo para ir contra ele. Por isso, o Ryobo dá ordem para o Hinomi atirar, mas o cara hesita, e então o Ryobo acaba sendo baleado. Nesse exato momento, os atiradores se transformam em Ryobos, e com medo, eles acabam atirando uns nos outros. O Ryobo então vai até o Hinomi e tenta usar o seu poder nele, mas devido ao Hinomi estar com o coração acelerado, o poder dele aumentou ainda mais, negando até mesmo o poder do Ryobo. Então, como o Hinomi não hesitou em matar alguém, o Ryobo o considerou uma pessoa do bem e disse que ele passou no teste. Dito isso, o Ryobo entrega ao Hinomi um limitador de poder, e depois que o Hinomi sela o seu poder, eles se teleportam para a sala da conversa, e o líder da máfia que estava ali presente não passava de um robô. O verdadeiro líder da máfia é um Esper muito poderoso, e ele estava no prédio onde o Hinomi estava parado, e graças ao poder do Hinomi, foi fácil encontrar o verdadeiro chefe da máfia e derrotar todos os seus subordinados poderosos. Bem de longe, o Ryobo revela que irá eliminar o seu ex-amigo chamado Carlo, e então o velho usa os seus poderes, mas o Ryobo consegue o conter. Rapidamente, o Ryobo libera o seu poder e explode o corpo do seu antigo amigo, junto com tudo ao redor. E depois que o assunto é resolvido, o Hinomi apenas observa o estrago que o Ryobo fez em toda a área, em apenas um segundo. Um tempo depois de volta à catástrofe, o Mag pediu para Yugiri investigar a mente do Hinomi, pois agora ele tem um limitador, então pode ser que ela consiga ler sua mente. No entanto, a pequena diz que ela só segue as ordens do Major. Do lado de fora do barco, o Hinomi finalmente foi aceito como um membro da Pandora, e então a mulher chamada Momiji Kano e o Fujiura finalmente revelaram seus nomes para ele. Logo em seguida, o Ryobo apareceu brincando com o Hinomi, dizendo que no futuro ele irá revelar tudo sobre a sua organização para ele, o que obviamente mostra que o Ryobo já sabe que o Hinomi é um espião, mas está fingindo que não sabe por algum motivo. Algum tempo depois, em um resort de luxo na Europa, vemos que várias organizações de Esperos foram convidadas para participar de um evento. Dentre todos os convidados estavam 2 agentes especiais da Babel, que no caso é uma organização responsável por cuidar dos Esperos no Japão. O homem com mais cor é o Sakaki, e o seu parceiro sem cor nenhuma se chama Minamoto. Ambos estavam conversando, até que do nada, eles percebem que o Ryobo e os seus fiéis companheiros estavam nesse evento. Eles vão até o Ryobo, dizendo que esse lugar não é para pessoas como ele. O Sasaki até mesmo pega o Ryobo pelo colarinho para falar asneiras, mas o Ryobo diz já ter decorado o rosto de todos os seus futuros inimigos, e por isso ele já está indo embora. O Sasaki o solta, e quando o Ryobo estava saindo, ele estala seus dedos, desligando a luz, e quando a luz se liga, uma pichação aparece na parede, dizendo que a Pandora passou por ali. O Sakaki e o Minamoto foram até os oficiais cuidando da segurança nessa área, e pediram para serem informados se a Pandora fizer algo. Infelizmente, eles chegaram tarde demais, pois uma princesa chamada Sophie foi capturada pela Pandora, com o pretexto de que eles a capturaram para manter a segurança dela. Ao ouvir isso, o Sakaki puxou um pendrive e diz que o conseguiu mexendo no bolso do Ryobo. Quando eles partem para investigar o pendrive, o Ryobo, que estava observando de longe, conclui que o seu plano está funcionando como planejado. Logo atrás do Ryobo estava a princesa sequestrada, e quando ela acorda, ele diz à princesa que foi a Yugiri quem decidiu que ela deveria ser sequestrada. A princesa Sophie rapidamente percebeu que as pessoas na sua frente não são do mal, e então ela ofereceu um acordo de paz, e até mesmo disse que em sua nação o Ryobo e os tripulantes da catástrofe seriam bem-vindos. No entanto, essas palavras bonitas fizeram o Ryobo se lembrar dos seus traumas do passado, por isso ele ignorou a princesa e partiu para realizar suas próximas missões. Do outro lado da tela, o Sakaki conseguiu descobrir que a princesa seria assassinada devido à sua influência e carinho com os Espers, mas o Ryobo evitou isso. No entanto, para obter mais informações do pendrive, o Sakaki precisa zerar um jogo super difícil, onde seu amigo Minamoto é o personagem principal. De volta à princesa, do nada a Yugiri aparece com chá, e a princesa chama para conversar, e a Yugiri, mesmo sendo uma garotinha antissocial, aceita com bastante felicidade. Bem perto dali, o Ryobo estava revelando para o Hinomi que foi a Yugiri quem descobriu que a princesa seria eliminada, e ela o pediu para salvá-la. Então, como essa foi a primeira vez que a Yugiri o pediu algo, ele resolveu aceitar e ajudar. E nesse momento, a Pandora
Pandora estava trabalhando para encontrar os mandantes do pedido de eliminação da princesa. Só que do nada, a princesa pede para levar a Yugiri para conhecer a cidade, e como a garotinha queria muito dar esse passeio, o Ryobo resolveu aceitar o pedido dela. No entanto, ele usou um poder de hipnose em toda a cidade, para que todos se pareçam com a princesa Sophie, permitindo assim que as duas possam andar tranquilamente pela cidade. Além disso, o grupo do Ryobo conseguiu detectar a organização que deseja eliminar a princesa, e então ele começou a eliminá-los, um por um. Na rua, a princesa e a Yugiri estavam passeando e se divertindo, enquanto o Hinomiya as observava. O Sakaki e o Minamoto finalmente terminaram de destravar o pendrive e já correm para investigar, mas eles encontram vários dados secretos e são impedidos de irem longe nesses dados, porque eles são confidenciais. No entanto, com apenas uma pequena análise, o Minamoto descobriu quem é o verdadeiro culpado. A cena então corta, e vemos que a princesa levou a Yugiri até um certo orfanato. Acontece que há muito tempo atrás, a Yugiri estava naquele orfanato, e a princesa Sophie, cuidando das crianças, é uma lembrança muito boa que ela guarda consigo. Do nada, um militar do exército aparece, e logo atrás dele estava o Minamoto, gritando que esse homem é o mandante do crime. O homem atira contra a princesa, mas o Hinomiya a defende. O homem diz que por culpa da princesa, o país deles está em declínio. Tudo porque ela gastou muito dinheiro do governo criando uma organização de proteção aos Esp. As ameaças do homem fazem a Yugiri liberar o seu poder assustador, mas o Ryobo chega rapidamente a acalmando e destruindo a pistola do militar. No fim, a princesa diz que a Yugiri deve ficar com o Ryobo, e ele beija a mão dela, prometendo cuidar dessa criança. Depois disso, ele deixa a princesa nas mãos do Minamoto e desaparece da frente deles. Depois de tantas missões, o Ryobo finalmente decidiu retornar ao Japão, e ele sabe que isso irá chamar a atenção da Babel, mas ele diz que está apenas com saudades da sua rainha. Enquanto ele se preparava para os receber, o Hinomiya estava reportando ao seu superior que ele ainda não conseguiu chegar no centro da catástrofe, pois a segurança da Pandora é muito rígida, e um novato como ele não tem tal permissão. Do lado de fora, um helicóptero da Babel estava sobrevoando o navio da Pandora, e o Ryobo já esperava por eles. Enquanto isso, o Hinomiya estava procurando a sala secreta, mas a localização da sala foi trocada, e o Fujura o encontrou procurando a sala, e achou tudo isso bastante suspeito. No entanto, a catástrofe começou a ser atacada, então o Fujura mandou o Hinomiya se preparar para lutar. Na parte superior da catástrofe, os membros da Pandora estavam sendo derrotados um após o outro, e enquanto isso acontecia, o Minamoto anunciava que foi emitida uma ordem de prisão para o Ryobo Kyosuke. Então ele e todos os membros da sua tripulação devem se entregar. O Ryobo estava chateado com isso, pois ele sempre foi um simples aluno perfeito, mas a sua atenção muda quando ele vê uma ruivinha bonitinha voando e o chamando para lutar. Ele se teleporta para a frente dela, a chamando de sua rainha, e diz que ela cresceu bastante desde a última vez que ele a viu. Ela revela já estar no ensino médio, então o Ryobo a trata como uma adulta, a atacando. Ela desfaz o primeiro golpe dele, e logo em seguida ambos começam a trocar golpes no ar. Enquanto isso, o Hinomiya e o Fujura estavam cercados por uma garota muito poderosa. O Fujura a ataca, mas ela se esquiva dos seus golpes sonoros. O Hinomiya arremessa o hamster na garota, mas ela o joga para longe, e o hamster grita, "Por quê?" Tadinho. Pelo menos isso deu ao Hinomiya a chance de se aproximar e imobilizar a garota. Ela obviamente não entendeu nada do que aconteceu, porque ela tentou usar o seu poder e não conseguiu. E então o Hinomiya pergunta à garota quem ela é e para quem ela trabalha, mas ele acaba sendo capturado por uma outra garota. Após prender o Hinomiya, a garota tenta ler a mente dele, mas ela falha miseravelmente. Enquanto ela reportava isso à sua amiga, o Hinomiya percebeu que ambas são membros da Babel, sendo elas as ésperas mais famosas do Japão. As duas começam a vasculhar o corpo do Hinomiya por algo, e ao encontrarem o limitador dele, elas o ativam. Para a felicidade de ambas, elas encontram o que procuravam no hamster, que no caso era uma chave para entrar na sala secreta da catástrofe. E o Hinomiya, ao ver que as duas estavam indo para o seu objetivo final, ele vai lá e pede para ser levado, nem que seja como refém. E as garotas acham legal levar um escudo com elas. As duas seguem para o local onde a chave deve ser usada, e lá estava o Mag. O homem as ataca, mas elas realmente usam o Hinomiya como escudo e conseguem nocautear o Mag e a Momiji. Elas então rapidamente assumem um controle da catástrofe, usando um pequeno acessório especial, e mudam a direção da embarcação para os seus companheiros. Ao ver isso, o Ryobo pergunta o que aconteceu, e a ruivinha vai embora, dizendo que agora eles não podem mais fugir. O Ryobo então retorna à catástrofe, e a Momiji o informa que ela não consegue assumir novamente o controle da catástrofe. Devido às circunstâncias especiais desse dia, o Hinomiya até mesmo estava na sala de controle, e ele estava se perguntando se a Babel está atrás da mesma coisa que ele. Do nada, o Ryobo diz que ele vai resolver tudo sozinho. Então, quando o Ryobo iria se teleportar, o Hinomiya o segurou, e já no território inimigo, o Hinomiya informou que ele vai ser útil contra os ésperos de alto nível. Bom, rapidamente o Ryobo e o Hinomiya salvam seus amigos que haviam sido capturados, e o Ryobo os teleporta de volta para a catástrofe, até que do nada uma granada aparece na frente do Hinomiya, mas o Ryobo o salva, e logo em seguida as 3 crianças mais poderosas do Japão aparecem. Então o Ryobo decidiu as enfrentar e pediu ao Hinomiya para obter o controle da catástrofe. O Hinomiya vai atrás de resolver isso, mas ele dá de cara com a Fujiko Tsubomi, a diretora da Babel, sendo ela uma pessoa com poderes incríveis
invisíveis, igual o Ryobo. Ela, conhecendo o poder do Hinomiya, mantém a distância e fica arremessando objetos nele de longe. Do nada, a embarcação é atacada por mísseis, e isso dá ao Hinomiya a oportunidade de agarrar o braço da Tsubomi. Nesse momento é revelado que o Hinomiya pode usar o seu poder de duas formas, que é limitando os poderes ao redor dele, e a outra é desferindo uma onda de cancelamento de poder em qualquer direção que ele quiser. E foi por esse motivo que a Tsubomi não conseguiu se afastar dele antes que ele chegasse perto dela. Ele rapidamente a nocauteia e quebra o controle da catástrofe. O Magi então rapidamente muda a rota da embarcação, e o Hinomiya é rendido pelo Minamoto. No entanto, o Hinomiya rapidamente atira um pedaço do controle da catástrofe no Minamoto, e o homem desvia, mas agora já é tarde demais, pois o Hinomiya não costuma perder no corpo a corpo. Nesse momento, mais uma explosão acontece, então o Hinomiya usa essa oportunidade para pular da embarcação inimiga, e no fim, o Ryobo resgatou e o elogiou pelo seu ótimo trabalho. Chegando na catástrofe, todos reconhecem o talento do Hinomiya, e ele recebe uma chave para as salas secretas. A Babel não desiste, e revelam um grupo de embarcações prontas para atacá-los e capturá-los. As 3 crianças do Japão são permitidas a liberarem todo o seu poder, e fazendo isso, elas são capazes de puxar a catástrofe em direção a elas. O Ryobo então parte, dizendo que irá lidar com a sua rainha. Nesse momento, o Hinomiya pergunta o porquê daquela garota ser chamada de rainha, e então é dito a ele que o nome dessa embarcação na verdade é Rainha da Catástrofe, e eles revelam que a Pandora é uma organização que luta contra a opressão das pessoas sem poderes, e no futuro em que o Ryobo não existir, o líder deles será a garota que eles chamam de rainha, a garota de nome Akashi Kaoru. O Kyosuke libera o seu poder novamente, e ele rapidamente rebate o poder das 3 garotas unidas e as nocauteia à distância. Feito isso, ele limita novamente o seu poder, e podemos ver que o uso total dos seus poderes de certa forma o afeta negativamente. Após o ato do Ryobo, o Magi ativou o poder total da catástrofe, cobrindo a embarcação inteira com um escudo e a colocando para voar. Feito isso, eles abrem um espaço no céu e desaparecem da vista da Babel. As 3 crianças do Japão começam a chorar, dizendo que elas quase capturaram o Ryobo, e o Minamoto as acalma, dizendo que eles conseguiram bastante informação. No fim, elas culpam o Sakaki por não fazer nada, e no fim, o Minamoto e a Tsubomi conversam a sós sobre o que vem acontecendo com o Ryobo, e o próprio Minamoto olha para o céu e diz para o Ryobo não morrer. Depois disso, vemos que todos já se acomodaram no Japão, e essa é a primeira vez que a Yugiri vem ao Japão, então ela está muito animada em ver as cerejeiras. Já o Hinomiya não estava nem um pouco animado, afinal de contas, a catástrofe foi enviada para um amigo do Ryobo, o Masaru, a arrumar. Após deixar o trabalho para o seu amigo fazer, o Ryobo subiu para realizar outras missões. Enquanto isso, todos estavam aproveitando a oportunidade para curtir o Japão, o que acaba deixando o Hinomiya ainda mais bolado com tudo. No entanto, o Magi disse que o objetivo deles aqui é fazer compras para todo mundo. Bem na frente deles, a Momiji estava tentando escolher algo para Yugiri, mas a garotinha acaba ficando bolada, pois ela queria escolher sozinha suas coisas. Ela sai correndo de todos eles, e o Hinomiya recebe ordens para cuidar da garota. Sem escolha, o Hinomiya sai correndo atrás da garota com a sua mala gigante nas costas. As pessoas, quando veem a Yugiri sozinha, ficam se perguntando se ela é uma garota perdida. Ela ignora isso e caminha até uma loja de amuletos, e fica apenas desejando um, pois ela não tem dinheiro para comprar. Nesse momento, o Hinomiya chega e ajuda a garotinha comprando o amuleto que ela queria. E depois que a Yugiri viu uma criança saindo feliz do parque, o Hinomiya percebeu que a garota queria muito a mesma felicidade que aquela criança. Então ele decidiu a levar no parque. Na entrada, eles veem uma placa dizendo que a entrada de ésperas de alto nível é proibida nesse parque. Mas o Hinomiya diz à garotinha que isso não é um problema. Ele desativa o seu limitador de poder, e isso acaba dando um pouco de dor de cabeça na Yugiri, mas ela precisa suportar isso para entrar no parque. Eles ficam juntos vendo as atrações, até que o Hinomiya tem a incrível ideia de deixar uma criança sozinha no parque para ir comprar bebida, mas ele só fez isso para poder conversar com o funcionário da Babel, que estava o seguindo. O Minamoto então abre o jogo, diz que deseja conversar com o Hinomiya, pois ele descobriu a verdadeira identidade dele como espião dos Estados Unidos. Em um lugar a sós, o Hinomiya tenta mentir, dizendo que ele não é um espião, mas a Tsubomi aparece e diz que apenas o fato dele ter dado ideia para eles já comprova que ele é um espião. Eles dizem que o agente deles está tomando conta da Yugiri, então ele não deve se preocupar com ela e pode continuar com a conversa. Eles pedem para o Hinomiya passar informações para eles, pois eles desejam capturar todos os membros da Pandora de uma vez só. Obviamente, o Hinomiya pede um motivo para fazer isso, e a Tsubomi o ameaça, e também diz que o Ryobo tem um passado sombrio, onde ele matou inimigos militares, e também matou todos os antigos membros da Babel, somente por eles serem humanos normais. Na época, o próprio Ryobo disse que não faz sentido uma agência que fiscaliza e ajuda os Espers ser comandada apenas por pessoas normais, por isso ele matou todos. A mulher do cabelo branco diz conhecer muito bem o Ryobo desde aquela época, e ao ouvir isso, o Hinomiya encara o corpo da mulher, e a pergunta quantos anos ela tem. E esse tipo de resposta uma mulher velha nunca responde. Eles demoram tanto conversando que o Sakaki acabou ignorando a Yugiri e não ajudar um garoto que se perdeu na sua família. Ela usa o seu poder e encontra a família do garoto, mas por ela ter poderes sobrenaturais, os pais do garoto rapidamente vão embora do lugar. Todos ao redor ouvem sobre os poderes dela e começam a comentar sobre isso, o que acaba deixando a Yugiri bastante desconfortável. O Sakaki tenta ir resolver a situação, mas os policiais dizem que ele deve se afastar. Começam a perguntar a Yugiri se ela é uma Esper. A atitude das pessoas ao redor fazem os poderes dela ficarem instáveis. Então a imaginação dela começa a hipnotizar todos, fazendo com
com que todos os humanos que estão observando se pareçam com monstros, exatamente como ela os vê. O Sakaki liga para o Minamoto e o Hinomiya remove o seu limitador para salvar a Yugiri dessa situação. Após a ajudar, ele diz à garota que está tudo bem e ela fica feliz com a presença dele e até mesmo chora no seu colo. Nesse momento, os outros membros da Pandora aparecem e ao ver a Yugiri em cima do Hinomiya, eles começam a julgá-lo como um tarado, mas ele explica que não foi isso que aconteceu. Ao olhar ao redor, o Mag percebe o olhar preconceituoso de todos e então ele pede ao Hinomiya para desligar o seu poder, e quando ele faz isso, eles teleportam todos para um lugar sem nenhum espectador aleatório. Enquanto isso, o Ryobo estava cuidando dos seus assuntos pessoais, e é claro que no fim de tudo, ele deu uma boa olhada na sua rainha. De volta ao galpão onde a catástrofe estava sendo consertada, o Hinomiya vê a Momiji dizendo a Yugiri que eles são uma família. Ele comenta sobre isso, e então a Momiji abre o jogo com ele, dizendo que há muito tempo atrás, a cidade onde ela vivia estava em uma espécie de guerra civil. Após a explosão de uma bomba, ela foi a única a sobreviver, e obviamente os militares iriam a capturar por ela ser uma esp. Nesse momento, ela foi salva por um garoto, e logo em seguida o Ryobo apareceu com Fujiura no colo. Ela diz que todos da Pandora são iguais a ela, e que o Ryobo deseja criar um mundo onde eles possam ser felizes. Ainda nesse mesmo dia, durante a noite, eles fazem uma festa de aniversário para o Ryobo, comemorando seus infinitos anos de idade. Cada um dá um presente diferente para o Ryobo, e o presente mais comovente é o da Yugiri, que no caso foi um amuleto de proteção, e ela deu esse presente como se ela sentisse que o Ryobo está em perigo. No fim, um presente foi cobrado do Hinomiya, mas ele mesmo nem sabia que hoje era o aniversário do Ryobo. Então todos dizem que no próximo ano ele deve se lembrar. No entanto, no próximo ano, tanto o Hinomiya quanto o Ryobo sabem que eles não vão estar mais juntos, pois um pretende terminar o seu trabalho de espião, e o outro já sabe que não irá viver mais do que um ano. E é nesse momento que o Hinomiya olha para o Ryobo com uma única dúvida em sua mente. Ele deseja saber se o Ryobo realmente é um vilão, ou se ele é um salvador dos Espers. Quem é realmente o verdadeiro Ryobo Kyosuke? É isso que o Hinomiya quer saber. Nessa mesma noite, o Hinomiya conversa com o seu superior, e ele é informado de que a missão dele acaba a partir do momento em que ele obter o item que foi solicitado de dentro da catástrofe. Ele também é lembrado de que agora eles estão em um momento perfeito para concluir essa missão, pois o Japão é um aliado dos Estados Unidos. O Hinomiya hesita um pouco em responder, então ele se lembra do seu passado, onde ele foi rejeitado pelos outros Esper e chamado de inútil pelo seu poder ser cancelar poderes e dar dor de dente em todo mundo. Na época, ele foi expulso do esquadrão Esper, e enquanto saía do lugar, ele foi abordado por esse homem, que o convidou para se tornar um agente investigativo dos Estados Unidos. Agora, ele só precisa obter tal item desconhecido e reportar aos seus superiores isso. No entanto, o Hinomiya sente que a Pandora não é uma organização maligna. Do lado de fora da catástrofe, vemos que tudo deu certo e a embarcação está novinha. Enquanto o Mag falava sobre a próxima missão deles, o Ryobo estava sentindo uma dor no peito, mas ele disfarçou tudo e se reuniu com todos. A missão atual deles é roubar um novo dispositivo que mexe com o poder das pessoas. Normalmente, o certo deveria ser destruir tal dispositivo, mas o Mag acha que esse item também pode ser útil para eles. Depois de realizar essa missão, o Ryobo pretende ir embora do Japão, pois ele já viu a sua rainha e se divertiu bastante aqui. Essa notícia deixa o Hinomiya um pouco apertado, pois ele deve cumprir sua missão ainda estando no Japão. O Ryobo percebe fazendo uma cara estranha e tira um pouco de sarro com a cara dele. Um tempo antes da missão, o Hinomiya foi se divertir um pouco com a galera, mas o seu objetivo principal era descobrir o porquê da Babel estar atrás deles. Ele tenta obter informações com a Momiji e o Fujiura, mas mesmo que eles saibam do passado sombrio do Ryobo, eles não dizem isso ao Hinomiya. No entanto, a Momiji diz ao Hinomiya que ele deveria tentar perguntar diretamente ao Ryobo. Afinal de contas, o Hinomiya parece sempre receber uma certa atenção especial dele. Do nada, a Yugiri aparece chamando pelo Major. O Momotaro diz que ela teve um pesadelo, e no fim, ela escolhe o Hinomiya para acompanhar até a cama. No quarto da pequena, o Hinomiya lê um livro para ela dormir, e quando ele estava saindo, o Momotaro manda ele deixar o livro dela na biblioteca. Na biblioteca, o Hinomiya guarda o livro, mas acaba revirando alguns livros em busca de informação, até encontrar uma foto do Ryobo com a diretora da Babel, a Tsubome. Do nada, o Ryobo aparece, e o Hinomiya se esconde. Ele vê o Ryobo ir até um certo livro e o abrir. Quando ele faz isso, um homem do cabelo grande aparece. Seu nome é Utsumi. O Ryobo dá a Utsumi um papel contendo toda a informação da catástrofe, e ao usar o seu poder no papel, Utsumi entende imediatamente como essa embarcação funciona. O Ryobo então diz que o seu tempo é curto, então quando alguma coisa acontecer com ele, Utsumi deve cuidar de tudo em seu lugar. No entanto, o Ryobo diz que ele não irá morrer até eliminar todos os normais da face da Terra. Quando ele diz isso, Utsumi sente a presença de alguém, mas não havia ninguém no lugar. Porém, o Ryobo encontra o limitador do Hinomiya ali. O Hinomiya nesse momento já estava do lado de fora, reorganizando seus pensamentos, e no dia seguinte, enquanto todos se divertiam normalmente, o Ryobo jogou o Hinomiya na piscina e deu a ele o seu limitador. O Hinomiya agradeceu, e por um breve momento ambos ficaram olhando um nos olhos do outro, em busca do que fazer em relação ao futuro. Então o Hinomiya cria coragem e pergunta se o Ryobo realmente pretende criar um mundo onde só os Espers existem, e em resposta a isso, o Hinomiya o pergunta de que lado ele ficaria se isso fosse verdade. Durante a noite, mesmo hesitando, o Hinomiya liga para o seu chefe e avisa que no dia seguinte, às 8 horas, ele iria realizar a sua missão. Ele vazou informações para Babel. No entanto, ele diz que se as 3 crianças poderosas do Japão aparecerem, isso vai dificultar sua missão. Então
Então seu chefe não pode deixar que elas participem dessa missão, tá ligado? Do outro lado da tela, a Babel também estava se preparando para a missão, e por pressão dos americanos, eles não iriam levar as 3 crianças. A Kaoru tentou forçar sua presença nessa missão a todo custo, mas o Minamoto a disse que isso é uma missão apenas para adultos. No dia seguinte, durante a noite, a Pandora inicia sua missão, se teleportando para o local onde o dispositivo está. Eles começam emboscando seus inimigos, mas do nada são emboscados pela Babel. O Ryobo chega à conclusão de que finalmente o ato final do Hinomiya começou, mas ele só pretende entregar a catástrofe para sua rainha. Quando o Ryobo parte, ele é impedido pela Kaoru, que revela saber da profecia da catástrofe a partir da clara evidência dos Espers da Babel. Ela pede para ele se deixar ser capturado e deixar a catástrofe com eles, mas o Ryobo pergunta o que eles irão fazer com os seus amigos, e a Kaoru responde sem ter certeza, dizendo que o Minamoto e seus amigos irão resolver isso de forma pacífica. Ela tenta deter o Ryobo, nem que seja força, mas ele libera o seu limitador de poder e começa a amassar a sua rainha de porrada até ela desmaiar. Após a deter, ele a deixa em um lugar seguro e desativa o seu limitador. Quando ele faz isso, seu coração se aperta novamente, e então o Ryobo apenas pede por mais tempo para resolver suas pendências. Enquanto isso, o Hinomiya estava retornando à catástrofe para realizar sua missão, mas chegando lá ele encontrou a Yugiri esperando pelo Ryobo. Ele conversa com a garota e a manda esperar no seu quarto, pois o Ryobo é forte e ninguém pode ir contra ele. A garota concorda com ele e vai embora pro seu quarto. E então, quando ela se vai, o Hinomiya finalmente entra no centro de poder da catástrofe, chamado aí de Itália 8. O Hinomiya diz estar esperando pela equipe americana, mas ele pede para que os residentes da catástrofe sejam respeitados como civis normais, pois eles não fizeram maldade alguma. O chefe do Hinomiya aceita o seu pedido, e quando a ligação dele é desligada, o Ryobo aparece atrás dele dizendo: "Ah, então esse foi o lado que você escolheu." O Ryobo revela saber da sua identidade desde o início, devido às suas artes marciais e técnicas de tiro compatíveis com a de militares americanos, sem contar em toda a atitude artificial dele. No entanto, o Ryobo queria ver as decisões que o Hinomiya iria tomar depois de conhecer melhor a Pandora. Além disso, o Hinomiya tem um olhar que o lembra de um certo garoto tolo. Porém, agora chegou a hora do Hinomiya morrer, assim como o Ryobo morreu há muito tempo atrás, tomando uma bala no meio da cabeça. Frau!